O cinema molda a nossa realidade, né? Ele dita quem é o herói, quem detém o conhecimento, quem a gente aplaude no final. Mas, historicamente, aqui no Brasil, as pessoas negras foram empurradas para papéis subalternos, o que acabou reforçando uma visão de mundo normativamente branca. Bom, sejam bem-vindos a essa análise. Nosso foco hoje é entender exatamente como o cinema contemporâneo brasileiro está virando esse jogo. Como usar a própria linguagem cinematográfica para subverter esses estereótipos históricos e construir uma educação de fato antirracista. Vamos descobrir. Para entender a urgência desse problema, olha só esse número: 2,52%. Esse é o espaço minúsculo que as mulheres negras ocuparam em papéis principais nos 10 filmes nacionais de maior bilheteria lançados entre 2012 e 2019. E quando elas apareciam, o estereótipo da empregada doméstica costumava ser o mais recorrente. É uma visão, para dizer o mínimo, super limitada de quem somos como sociedade. E se a gente olhar para os homens negros, o cenário não melhora muito não. A presença cai para uns alarmantes 7,56% de papéis centrais. Historicamente, os personagens acabam presos em caixinhas, hipersexualizados, miseráveis ou, muitas vezes, exóticos. Os especialistas chamam isso de racismo cinematográfico. É como se as narrativas esbarrassem em um teto de vidro invisível. É por isso que essa ideia da ativista e autora Bell Hooks bate tão forte. Ela diz que modificar as imagens que a gente consome vai muito além do entretenimento. É um gesto de desobediência política e um processo profundo de autodefinição. Em uma sociedade que precisa urgentemente se repensar, celebrar a negritude de forma positiva nas telas acaba sendo um ato de resistência poderosíssimo. Então, para entender como essa transformação sai da teoria para a prática, vamos seguir essa estrutura 1. Representação no cinema nacional. 2. Uma nova pesquisa. 3. Os filmes selecionados. 4. Semiótica e resistência. E 5. Educação antirracista na prática. Ponto 1. Representação no cinema nacional. Como a gente comentou, o cânone histórico do cinema brasileiro se formou com uma base bem eurocêntrica. Isso acabou marginalizando as narrativas afrodescendentes e operando o que chamamos de tecnologias de raça. Pensa no clichê do Magical Negro, por exemplo. Aquele personagem negro místico que só existe na trama para ajudar o herói branco em sua jornada. É um instrumento pesado de controle simbólico. Mas o que a nova safra de realizadores busca hoje é exatamente o oposto disso. Construir uma africanidade complexa e cheia de camadas. O que nos leva à parte 2, uma nova pesquisa. Como estudar isso sistematicamente para virar o jogo? Existe uma iniciativa acadêmica fascinante acontecendo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A pesquisadora Heloísa Ribeiro, sob a orientação do professor Dr. Luiz Gustavo da Conceição Galego, lançou um projeto de iniciação científica focado justamente nisso. Mapear narrativas negras afirmativas no cinema moderno e entender como elas operam a transformação pelo olhar. Vamos então para o ponto 3, os filmes selecionados. A pesquisa da UFTM separou 5 obras contemporâneas incríveis, lançadas entre 2019 e 2023. O primeiro é Marte 1, de 2022. Em vez daquele foco automático na violência que muita gente associa à periferia, a história acompanha um garoto negro que sonha em ser astrofísico. É o protagonismo intelectual em tela, focado na esperança, no afeto e no nosso direito universal de sonhar grande. Na sequência, Cabeça de Negro, de 2021. Uma obra muito vibrante que acompanha um jovem negro atuando como líder dentro de uma escola pública. Mostra de forma brilhante a autonomia estudantil, a mobilização da galera e a importância de ler o mundo de um jeito crítico. Depois temos Um Dia com Jerusa, de 2020. Com enquadramentos lindos, a obra transforma o tradicional bairro do Bexiga, em São Paulo, num verdadeiro território de memória. É uma celebração linda do afeto, sofisticado, da sabedoria e do diálogo entre gerações de mulheres negras. O quarto filme é O Dia que Te Conheci, de 2023. Aqui o grande acerto é a humanização do cotidiano. A narrativa acompanha um bibliotecário vivendo a vida normal, com vulnerabilidades comuns de qualquer pessoa. Foge totalmente de arquétipos focados na dor, celebrando a normalidade e a alegria simples. E fechando o grupo, Levante, também de 2023, onde o esporte aparece como um espaço vibrante de pertencimento. É uma aula sobre rede de apoio comunitária e coragem, mostrando uma juventude enérgica e protetora. Chegando no ponto 4, semiótica e resistência. Como é que essas obras desmontam o preconceito de um ponto de vista visual e técnico? A pesquisa responde a isso usando a semiótica parciana,
O nome pode parecer difícil, mas na prática é o estudo dos signos. Ou seja, como cada ícone, índice e símbolo produz sentido para quem assiste. Traduzindo do jargão acadêmico, mostra que a iluminação, os ângulos e as falas que vemos na tela não são acidentes de percurso. Eles são verdadeiras ferramentas de resistência na mão do diretor. Olha só o que esse mapeamento visual revela. O enquadramento centraliza o corpo negro, a luz valoriza e celebra a estética de diferentes tons de pele, e a trilha sonora carrega o peso cultural afro. Isso tudo em conjunto ataca e desafia aquele olhar branco normativo, construindo uma identidade lindamente positiva. Para chegar a essas conclusões, o projeto não brincou em serviço, não. Teve método. Começou decupando as cenas analiticamente, depois interpretou os efeitos semióticos gerados e, por fim, bateu tudo isso com a literatura de sociologia e de decolonialidade. E aí entramos no ponto 5, educação antirracista na prática. Afinal, para onde vai toda essa descoberta? O intuito central é usar tudo isso nas escolas. É a transição de um currículo eurocêntrico engessado para o letramento midiático crítico. Basicamente, a gente transforma a sala de aula num laboratório super criativo, onde quem está aprendendo começa a ler as mídias de forma ativa, ganhando empatia e quebrando preconceitos escondidos nas entrelinhas. E tem mais. Isso é uma forma altamente engajadora e ética de colocar em prática a Lei 10.639. Essa lei torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, garantindo que a educação deixe de ser apenas um discurso de boas intenções e se converte em uma ferramenta genuína de justiça. Para finalizar a nossa análise, fica uma provocação para a gente pensar. Se o cinema negro é essa ferramenta potente contra-hegemônica, escolher o que assistir é, no fim das contas, um ato político. Cada ingresso importa. Então, que novos imaginários de pertencimento a gente vai procurar na próxima vez que as luzes se apagarem? A transformação já está acontecendo, e ela flui diretamente da tela daquele filme incrível para as ruas da nossa sociedade.